Mas uma boa noite a todos, uma boa tarde, uma boa noite. Muito obrigado mais uma vez à direção da sociedade, aqui do Grupo Espírita, Paulo Rogério, o convite. Essa data estava em aberto, né, dentro da programação. O que falar, né? Que assunto trazer, já que é o último encontro do ano, né, sobre temáticas que tragam a ciência e a espiritualidade juntas, para o benefício da pessoa, para o crescimento moral de cada um, na promoção, né, da saúde integral, que a gente tanto busca isso nesses tempos pós-modernos. Pois bem, esse assunto reflete a necessidade abordarmos essa questão que a cada ano que passa, campanhas vêm sendo feitas com mais profundidade. Porque a problemática é hoje dita de saúde pública. Afeta muito mais a quem a gente imagina que afeta. A questão do suicídio. Mas falar em morte, falar em suicídio, falar em drama. Hoje nós vamos abordar até o final este assunto que está nesse livro, Fé na Vida. Eu trouxe alguns exemplares, já saíram todos. Certamente a sociedade vai adquirir, foi lançado o mês passado pela Federação Espírita, que aborda esta questão. Nas diferentes faixas etárias. Então, algumas pessoas que me abordaram quando a gente lança o livro e perguntam: tem um livro novo, doutor Carlos? Sim, eu tenho um livro novo sobre a temática do suicídio. Não quero saber nisso. Não quero saber. Isso reflete ainda o pensamento vigente. Eu não tenho este problema, suponho que não tenho, que não convivo com ninguém, que não conheço ninguém, que na minha família ninguém se suicidou, então não é um tema que eu me importo. É um ledo engano. Há 3 meses atrás, eu estive em Gravataí, no mês de setembro, exatamente, que é escolhido, né, aqui no Brasil como o mês que se debate essa questão, que é o Setembro Amarelo, e foi um representante do CVV, deste órgão de defesa à vida, e falou que dificilmente alguma pessoa não tenha um familiar, um conhecido, um próximo, que tenha vivenciado esse drama. Então, hoje é uma situação muito frequente. Eu, na minha família, depois que essa pessoa falou, eu me lembrei. Tive uma tia, uma mãe que se suicidou. Tive 2 primos que cometeram suicídio. Então, a gente, se for parar para ver, nós conhecemos alguém. Então, temos que falar nisso. Não com esse medo de não querer falar de uma outra temática, como a morte, que é algo que a gente não quer muitas vezes ouvir falar, ou sobre a própria velhice, que é um tema que afasta muitas pessoas, mas por que falar nisso? Então, o suicídio é importante. E o ano passado aconteceu no Ministério Público, aqui em Porto Alegre, esse encontro que participei eu, Paulo Aguiar e outros médicos da Associação Médico Espírita, juristas da Associação Jurídico Espírita e o presidente da Federação Espírita. Nos reunimos, demos uma palestra o dia todo. O principal foco foi este. Esse foi o tema central, o suicídio nas diversas fases da vida. Falamos do suicídio indireto, nosso colega Sérgio Lopes trouxe essa questão. Foi muito importante que moveu, então, o interesse, vamos fazer um livro. E saiu esse livro com alguns capítulos a mais, que complementam essa história. Então, hoje nós vamos abordar principalmente a questão desse flagelo chamado suicídio e envelhecimento, porque vocês vão perceber como é frequente esta questão na velhice. E o Paulo vai abordar alguma coisa sobre aquilo que também, talvez vocês não saibam, como é frequente o suicídio no meio médico. A gente ainda tem um pensamento assim, um pouco distante da realidade, de que o psicólogo é o ser mais equilibrado e centrado do mundo, que não tem problemas, que vai fazer então a sua escolha pela especialidade, pela profissão de psicologia para lidar com os problemas dos outros, ele está bem, enganam-se. Que o médico, que o psiquiatra
é o mais equilibrado, que não é afetado pelos problemas que os seus pacientes trazem, se enganam ao ver como é alto, como é elevado o índice de suicídios no meio médico e especificamente com os profissionais que lidam com saúde mental. E a gente vai ver nesse livro que nos surpreende que crianças, imaginem vocês que uma criança de 9, 10 anos, 7, 8 anos possa pensar em dar fim à sua vida e cometer o suicídio. O jovem talvez não nos surpreenda tanto neste mundo tão desumano que estamos vivendo, com tantas influências de hábitos como a ingesta alcoólica elevada, como o uso de drogas ilícitas, fazem com que o jovem cometa suicídio. Mas é também a pessoa de idade que a gente classifica como adulto jovem que comete suicídio com uma frequência elevada. Então, é um tema importante que a gente precisa se debruçar. Por quê? Porque no meio de muitos de nós, das nossas famílias, dos conhecidos nossos, existem pessoas, especialmente idosos, que estão dando sinais de que já não estão mais com vontade, não encontram mais sentido na vida, vivem um vazio, e parece que o único caminho que eles conseguem vislumbrar seja o autoextermínio. Acabar com a sua vida achando que acabarão com o sofrimento. Passa ali para tu ver o que diz o mestre Leon Denis. Ele coloca que o suicídio não põe termo aos sofrimentos físicos nem morais. O sofrimento é moral, é psíquico, obrigado, também é físico. O que leva a pessoa a chegar a um ponto na sua vida e achar que a única saída para terminar, atenuar seu sofrimento é sair, que eu digo, do palco da vida de uma forma tão desonrosa, a situação é muito crítica. Mas, o esclarecimento é o que ajuda as pessoas. Seja esse que entra via fé, via espiritualização do ser humano, que ele vai descobrir que nenhuma religião, pelo menos as nossas aqui, a gente que é mais comum, nenhuma coloca o fim da vida de uma forma voluntária como a saída para a dor e o sofrimento. E o espiritismo mais ainda. Seguinte, então, vamos falar rapidamente sobre números de suicídios para você ver como isso é frequente e nos preocupa. Seguinte, são dados que mudam conforme as fontes que a gente obtém, mas se acredita que a cada 40 segundos, gente, daqui a pouquinho, uma pessoa no mundo, em alguma parte do mundo, optou pelo suicídio. Tá? Então, uma pessoa comete suicídio e cada 3 segundos uma pessoa atenta contra a própria vida. Ela tenta. Pensa, planeja. Sendo que ocorre em torno de 1 milhão de suicídios ao ano no planeta. E pelo menos 20 milhões de tentativas. Então, uma pessoa que tentou suicídio, que pensou, está com ideação, tem na ideia, tem na mente isso, ela está certamente em sofrimento imenso. Ela pode ter tentado de uma forma branda, sabendo de que não vai morrer. Eu nunca me esqueço, eu atendi uma paciente uma vez, um pronto-socorro, que o que ela tinha em casa ela tomou. Uma cartela de sulfato ferroso, ela tomava anticoncepcional, uma cartela de anticoncepcional, ela não ia morrer com isso. Mas é o que ela tinha. Achou, talvez, pensando que aquilo, naquele momento de desespero, mas ela sinalizou ali, por meio em que ela estava, que a coisa não estava bem, que ela estava sofrendo, que vissem, que ouvissem. Então, as tentativas são muito maiores do que o evento definitivo. A taxa de suicídio vem aumentando globalmente. Estima-se que daqui a menos de 3 anos, 2020, poderá ter um incremento de 50% na incidência anual de mortes por suicídio em todo o mundo, sendo que o número de vidas perdidas dessa forma cada ano ultrapassa o número de mortes decorrentes de homicídio e guerras combinadas. Há muitos anos atrás, ainda nessa década, eu vi um estampado numa revista norte-americana, Newsweek,
que hoje não existe mais, mas é uma revista que tem online, colocando que naquele ano, isso era 2009, 2008, em torno de 1 milhão de pessoas tinham cometido suicídio no mundo, e foi maior do que as pessoas que naquele ano morreram de acidentes. E hoje morre muita gente de acidentes nas estradas, de catástrofes naturais, do que o próprio suicídio. E os que morreram em conflitos armados no mundo afora. Então é muito frequente. E esse número varia. Ora é 800 mil, ora é 900 mil, ora é 1 milhão. Conforme o ano. Além disso, cada suicídio tem um sério impacto na vida de pelo menos outras 6 pessoas. A faixa etária mais frequente envolvida é dos 15 aos 35. Então pega quem? É a mais alta, mas pega crianças de 10 anos, pré-adolescentes, pega pessoas de 50, de 75, mas o maior número, a frequência maior está entre 15 e 35. Longe da adolescência, a transição para começar a vida jovem e pessoas já adultas. Então é muito comum esse problema. Seguinte, ainda continuando, próximo. No Brasil, o país que acumula tantos índices negativos, nós estamos vivendo como nunca se viveu na história desse país. Notícias tão ruins a respeito dos nossos índices. Esse é um deles, trágico. O Brasil é muito comum. A cada 100 mil mortes, 4,6 delas são para o suicídio. Ocorrem 24 deles a cada dia em nosso país. Nós somos o 8º colocado no mundo. Esses dados são assustadores e recentemente divulgados pela Organização Mundial de Saúde, que nos fazem refletir muito sobre as causas e sobre os recursos disponíveis para a gente prevenir. Então, nós estamos num ranking que não é nada bom para nós. E o próximo, mais ainda triste, é que o Rio Grande do Sul, lamentavelmente, nós gaúchos, somos o primeiro no país. E nós temos no Rio Grande do Sul, no Brasil, a segunda cidade em proporção, conforme a população, que mais comete suicídios. É uma cidade no noroeste do estado, cidade de 3 Passos. Quem conhece, quem já foi lá. Inclusive, esse livro, eu estive lá naquela região em junho, dando uma palestra, naquela região das missões, e nos falaram, nós temos um grave problema aqui no noroeste. Eu disse, o livro está quase pronto. E agora, em setembro, no final de setembro, a Federação Espírita foi até lá, deu uma palestra para a comunidade dessa cidade, levando o livro, o conhecimento deles, fizeram uma campanha enorme para tentar descobrir por que aquele público de jovens lá é o segundo que mais se matam no Brasil. Um estudo interessante que foi feito em 2015 aqui na nossa Unicinos revelou que o Rio Grande do Sul é campeão em tragédia e que nenhum outro estado quer comemorar esse índice, né? Em 17 anos foram quase 20 mil pessoas mortas no nosso estado por suicídio. O DataSUS, esse departamento de informática, confirma que são 10 casos de suicídio a cada 100 mil habitantes no Rio Grande do Sul. Esse índice coloca o nosso estado no topo e 3 Passos, como diz aqui, é a segunda cidade brasileira proporcionalmente que mais se comete suicídio. Seguinte, muito bem. Então nós temos um número que preocupa, é verdade, a gente tem que se preocupar e olhar. Mesmo que, graças a Deus, não é o nosso problema, não é o nosso drama. Não é de nenhum familiar próximo, nem de um amigo próximo. Mas nós vamos ver que a gente precisa estar atentos, especificamente com essa parte do tema, da palestra que eu trago para vocês aqui, que é sobre a questão do envelhecimento, sobre a frequência de suicídios nas pessoas idosas. Essa todos nós temos, algum familiar idoso. Somos nós esse idoso. Temos amigos, participamos de uma rede social em que tem idosos. E nós vamos ver como até eu, que faço geriatria há muito tempo, também não dava muita atenção. Eu via muito pouco, e continuo vendo muito pouco ainda casos de tentativa e de ação de suicídio em idosos. Mas ao ler, ao revisar esse tema para o livro, eu me surpreendi, como é frequente. E alguns dados que eu trago para vocês. Então, suicídio entre idosos. O segundo pico de incidência mais frequente dos casos de suicídio, depois dos 15 aos 35, são as pessoas com mais de 70, 75 anos de idade. Então, diminui um pouco na meia-idade,
porque há outras questões importantes, né, psicológicas, sociais, que atenua, diminui, mas cresce esse pico de novo. Por que, então, né, que aumenta no envelhecimento? Vamos tentar ver um pouco nisso. Então, segundo esse autor, Berzins, colocou que no envelhecimento, o suicídio é um drama relacionado ao silenciar da pessoa idosa. É a pessoa que começa a não mais ser observada pelos seus familiares e que na sociedade, no seu meio familiar especialmente, no seu meio social, e por que não aqui, na sociedade espírita que esse idoso frequentava, ele não era mais observado, não era mais visto, não era mais valorizado. Ele entrou num momento de sofrimento psíquico severo, recrudesceu, agravou o seu quadro de doença mental, por exemplo, e ele opta, então, pelo suicídio. Silenciar da pessoa idosa diante das mudanças no comportamento social da sociedade em relação a esse idoso e a necessidade individual de ser escutado e respeitado. Mostra essa imagem. Vocês vão reconhecer esse ator, não? Um ator gaúcho. Valmor Chagas, era um autor muito famoso da Rede Globo, envelheceu. Certamente uma pessoa que provavelmente trazia consigo, é possível, algum grau de doença mental, porque na imensa maioria dos casos de suicídio, em qualquer faixa etária, excetuando a mais recente, aquelas em que há uso de droga, lícita ou ilícita, a depressão é o fator principal, que está por trás. Então, esse ator provavelmente desenvolveu um processo depressivo, se ausentou, talvez não envelheceu, já não tinha papéis tão importantes na Rede Globo, foi morar aqui numa fazenda do interior do Rio Grande do Sul e cometeu suicídio há uns anos atrás. E as pessoas, lendo reportagem naquela ocasião, eu me recordo que os amigos mais próximos diziam, mas ele ele se isolou, ele se afastou, certamente porque dentro do meio profissional que ele trabalhava, ele já não era mais respeitado, valorizado, e isso comprometeu muito, né, a opinião dele a respeito da existência. Então, isso é importante, não precisa ser um ator, peguei por acaso, pode ser qualquer um de nós, né, que tem vive dentro de um contexto social e familiar e daqui a pouco isso modifica. Lhe são retiradas muitas dessas relações adequadas que ele mantinha, ou não é mais observado, visto pelos filhos, pelos netos. Tá? Seguinte, então, fatores de risco. O que pode levar um idoso a procurar o caminho do suicídio? Primeiro, os mais conhecidos, descritos pelos estudos analisados, foram, primeiro, rompimentos emocionais. O que é isso? No popular. Brigou. As brigas familiares, gente. E olha, eu tenho uma amostragem pequena, é minha, é muito observar. Mas uma das coisas que mais tira a alegria de viver de um idoso é não poder conviver com seus netos ou netas. Não tem, assim, impacto mais negativo, sofrimento psíquico maior do que, muitas vezes, lamentavelmente acontece assim, casam-se, A, B, C problemas, se afastam do convívio dos seus pais e consigo levam também seus netos, seus filhos. Então, há conflitos. É esta avó, esse avô, e daqui a pouco é privado de conviver por motivos quaisquer, desentendimentos, com seus descendentes, consanguíneos ou não, nora, genro, e vai. Então, esse rompimento pode ser com os próprios filhos, né? Com os irmãos. Então, isso é muito importante. A dificuldade na comunicação em seu cotidiano, aí ele começa a ficar mais só, não é visitado. Ou está numa instituição asilar, ou está na sua própria casa, mas começa a escassear as visitas dos familiares. Dificuldade, perdas reais ou imaginárias. Há perdas concretas, perde realmente familiar ou a imaginária. Não é só o familiar, perde o poder aquisitivo, perde a sua capacidade de ir e vir, de fazer as coisas independentemente. Tem que lidar com uma doença que está comprometendo suas capacidades. Transtornos depressivos muito frequentes. Lidar com as doenças graves que limitam, que impeçam. Eu sempre dou um exemplo agora que já tem elevador, mas quando não tinha elevador, né, seu Pércio, tem muito idoso que gostaria de vir aqui e não vem, porque tinha que subir 2 lances de escada, não vinha aos encontros. Ou não ia em outro local, porque não tinha. Era tinha problema de artrose de quadril, era uma pessoa sequelada de um AVC, um outro transtorno que comprometia a locomoção, e não podia vir.
Então, as doenças graves comprometem a qualidade da vida indiscutivelmente. Então, muitas vezes, esse idoso pode estar enfrentando uma doença grave, que traga dor, que traga limitação constante. Problemas mentais, falta de perspectiva de futuro, também o desemprego, também o fato da aposentadoria sem alternativa de aproveitar a vida. E é duro, é cruel, mas é uma realidade que acontece em alguns lares. Aquele idoso acaba tendo que complementar o salário do filho que está desempregado, do neto que entrou na faculdade. O pai está desempregado, não pode pagar. Situações das mais diversas, em que o seu ganho, a sua aposentadoria não dá mais para quase nada, tu acaba tendo, e não é tu fazer por amor, por dedicação, um esforço temporário, para manter aquele status daquela família. Quando acontece isso, não é problema. O problema é quando é obrigado. Quando tem que te privar. E muitas vezes o idoso se vê nessa situação. Tem que se privar do que ganha. Cai o padrão de vida, acumula estresse. E muitas vezes é o caminho que ele escolhe. Cansou, não tem recurso, não vislumbra nada adiante, não tem ajuda, não tem apoio. O caminho é esse. Seguinte. Também, nós temos que ampliar um pouco esse leque, a gente só fica falando da medicina tradicional, sobre as causas médicas reconhecidas, a gente também precisa ampliar isso aqui. Há possibilidade? Há, por que não? Os quadros das pessoas portadoras de transtornos depressivos graves ou transtornos graves de personalidade podem estar sendo influenciadas também. Os espíritos, né, que se sintonizam com a sua enfermidade agravam mais e ele pode estar vivendo o que é uma obsessão grave, isso é a causa do seu suicídio. Seguinte, então dentro da literatura espírita a gente vê isso também. Uma obsessão grave pode comprometer os chakras, desorganizar totalmente os chakras, levar a pessoa a ter perturbações celulares, metabólicas, infecciosas, até ter um câncer, agravar totalmente o seu estado de saúde, definhar, como a gente usa essa expressão, foi definhando, foi terminando, foi se acabando. Ou no campo mental, levando as pessoas a terem crises depressivas graves, alucinações, quadros delirantes, alucinatórios. E essas pessoas podem, em um momento desses, optar e serem levados ao suicídio. No Livro dos Espíritos, Kardec diz que os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginamos. E em muitas das vezes são eles que nos dirigem. Claro que tudo isso, a nossa permissão, obviamente que involuntária. Uma pessoa com depressão grave, em que acumula perdas, tristezas, frustrações da vida, está numa situação que com certeza está permitindo a influenciação negativa de outros espíritos, isso só agrava seu estado. Seguinte, bom, algumas causas, né? Vejam o que é importante dentro do suicídio, especificamente entre os idosos, que é diferente do jovem, que é muito diferente da criança. Geralmente o jovem é intempestivo, é no momento assim, de uma hora para outra, muitas vezes, sem pensar. E muitas das vezes a gente vê que o jovem tenta várias vezes para ser efetivo numa delas. Na imensa maioria das vezes, felizmente, ele acaba desistindo, tenta, ameaça, avisa, dá sinais, nunca é tão bem elaborada ao ponto de ser fatal. Mas o idoso é diferente. Estudiosos do assunto têm revelado que a tentativa de suicídio em idosos tende a ser mais efetiva do que em adultos e adolescentes, o que pode estar associado a uma menor probabilidade de socorro diante disso que assusta, isolamento social. Porque o idoso também dá sinais, e nós vamos ver depois, de que as coisas não estão indo bem, que ele está pensando nisso, que se algo não mudar, algo não foi feito, se a família não der um jeito, ele vai tomar esse caminho. O isolamento social, como eu disse para vocês, ninguém vê o papai, 2 meses, 3 semanas, ninguém visita. Ou se visita, visita rapidinho, só para pegar parte da pensão. Lamento, mas é uma realidade cruel. A verbalização do desejo de morte, a doação de bens. Então esse idoso começa a verbalizar, já pensa na morte, começa a falar muito nela. Ele começa a doar seus bens, ou ele pode acumular medicamentos, ele começa a faltar aos cuidados básicos de higiene, ele começa a se desinteressar, aquilo que o motivava, que deixava feliz, o time, alguma coisa. Um gremista, por exemplo, às vésperas de se tornar tricampeão da Libertadores, não tem mais interesse sequer de torcer para o seu time. Cuidado, isso é um sinal assim perigosíssimo.
tornar um pouco menos pesada esse tema. Às vezes ele perde o interesse daquilo que ele jamais, vocês poderiam imaginar, que não trouxesse a ele felicidade. Ele pode começar realmente a dar esses sinais para vocês. Perde o interesse das coisas mais importantes, começa a verbalizar, a falar em morte, começa a não se cuidar, e começa a pedir para internar. Ele já começa a evidenciar, então, o desejo de se suicidar. Sempre é bom ressaltar a importância do quê? Daquilo que é o antídoto. A socialização, o cultivo de amizades, os relacionamentos estáveis vão ajudar. E são um suporte essencial, bem como a questão da espiritualidade. Seguinte. Então, o suicídio pode ocorrer em qualquer família, gente. Em qualquer grupo social. Na faixa etária dos 70 anos ou acima, é o que mais se envolve com pensamentos de ideação e suicídios. A falta de um significado da existência pode mexer muito com o equilíbrio emocional no fim da vida, em decorrência de, muitas vezes, a solidão, o acometimento por doenças crônico-degenerativas incapacitantes. Isso é peso, muito pesado. Isso é determinante e fundamental para que, em determinado momento, aquilo que um outro idoso não tem recursos para superar alguma perda, aquele ali não tem, porque ele está enfrentando uma doença grave, crônica, e não tem perspectiva futura, ele está só, ele se vê incapacitado, ele está vivenciando um processo depressivo, ele buscará. Fiquemos atentos, ele pode optar por essa triste realidade. Seguinte, então nós vamos encontrar nesse trabalho, nessa foto, eu acho que ele é bem, essa vozinha aqui, é a esposa dele. Eu olhei nessa imagem e pensei assim, vejo isso, no seu geriatra eu encontro casos assim. É a vozinha que está, por exemplo, alienada mentalmente, está com uma demência senil, está... Então, a tristeza dele, daquele vozinho ali, é muito grande. Talvez ele esteja vivendo um vazio existencial por ver a companheira, né? Também já ou alienada mentalmente, ou vivendo uma depressão, uma tristeza profunda, e ele pode também escolher por esse caminho, não encontrar mais sentido na vida, ninguém mais, nem a família, nem netos, ninguém é motivo para ele permanecer aqui, ele muitas vezes procura esse caminho. Seguinte, então a gente tem que tentar primeiro identificar, buscar auxílio e prevenção. Por isso que essas campanhas estão cada vez sendo mais frequentes, acontecendo em vários locais do mundo. No Brasil cresceu muito essa campanha do Setembro Amarelo, para que se identifique pessoas com potencial, ou que estão pensando em se suicidar. Pode passar. Um desses é o CVV. Já deve ter ouvido muito falar, que é o Centro de Valorização à Vida, que vai proporcionar, né, visto que ele é hoje um dos serviços mais procurados no Brasil, ele é brasileiro, com uma média superior a 1 milhão de ligações. Funciona principalmente por telefone, mas existe plantão presencial. Existe um local aqui em Porto Alegre, eu não sei onde é, que as pessoas muitas vezes vão até esse lugar e tem pessoas voluntárias do CVV que recebem para conversa. Não sei se tu sabe onde é que é. Mas tem a presencial e tem por linha telefônica. E isso está, como eu disse para vocês, multiplicando. E esse acesso está se tornando cada vez mais fácil de obter. São pessoas que do outro lado, né, do telefone estão ali para tentar ajudar aquela pessoa naquele momento. E eles têm exemplos maravilhosos de quanta gente eles conseguiram modificar o pensamento naquele momento, o desejo, encaminhar essas pessoas para auxílio e, com certeza, evitaram o suicídio. Seguinte, então, o auxílio, assistência médica. Aí nós vamos entrar nessa outra questão. Né? Especialmente de quem? Nos portadores de doença mental, previamente diagnosticada, como nos transtornos depressivos, especialmente um tipo de depressão, né? Também é um tipo de depressão, que é o transtorno bipolar. São as duas doenças, né, mentais que mais levam as pessoas a suicídios. Nós vamos encontrar também nas esquizofrenias, nas chamadas doenças esquizoatípicas, que é um espectro imenso de patologias. Algumas doenças do transtorno da personalidade levam as pessoas a buscar o suicídio. Se suicidam mais que portadoras de outros transtornos. Então, o depressivo, o bipolar, que está numa fase em que começa a pensar na morte, idealiza, planeja, muito cuidado e muita atenção, porque, sendo ele um idoso,
A chance dele ser bem-sucedido é muito grande. Seguinte, então auxílio e prevenção. A disponibilização de uma vasta rede de apoio, que vai incluir quem? O suporte de família, o meio social em que nós estamos incluídos, cultural, esportivo, religioso e espiritual, é toda uma rede imensa, gente. E vocês vão ver quanto o suporte social, o suporte espiritual podem ser peças-chaves em evitar que a pessoa procure esse caminho e quanto ela pode ajudá-lo, né, a ressignificar a sua vida, as suas problemáticas. Essa rede de apoio pode aumentar a capacidade de quê? De qualquer um de nós enfrentar melhor. Enfrentamento diante das mais diversas situações aflitivas que a gente vivencia, que vão levar ao sofrimento psíquico de cada um. Quem não passou uma tristeza, quem não ficou em baixo astral por algum momento, isso é uma coisinha de nada perto do sofrimento psíquico de um portador de depressão ou de uma fase hipomaníaca. Não, pera um pouquinho. Fase depressiva, né? Do transtorno bipolar ou uma outra doença em que ele não consegue ver nada na vida que lhe traga prazer, motivação, ânimo, esperança. E ele procura esse caminho. Seguinte, então precisamos ir atrás dessa rede, o auxílio e prevenção. Aí entra também o suporte religioso, né? Os credos espirituais ou religiosos sempre desencorajaram. Essa palavra é muito interessante. Desencorajar. A opção pelo fim do sofrimento com a saída equivocada da vida através do caminho encurtado que o suicídio poderia proporcionar. Veja, então como se no palco da vida, a cena que tu fores, que tu escolheste para encenar, não é a mais honrosa. Tu escolheste um caminho, uma saída equivocada para tentar evitar o sofrimento por um caminho que na tua cabeça, no teu pensamento, mesmo tu sendo espírita, mesmo tu sabendo de tudo do espiritismo, pode ter sido até um evangelizador, o que foi? Dependendo da situação que tu estás vivendo, esse senso crítico, essa capacidade de discernir, tu pode estar perdendo. E tu pode, naquele momento, nada disso que tu acumulaste na tua vida, ser capaz de te mudar de opinião. Aí tu acha que cometendo suicídio, o sofrimento desaparece. O que não é. Então vamos falar um pouquinho disso. Socialização. Não está ali os senhores, os homenzinhos, tudo de boné na praça, cabelo grisalho. Isso não é um exemplo só de homens, mas tem os grupos de socialização de mulheres, que são muito mais frequentes. Então os estudos têm mostrado o quanto beneficia e pode ajudar. Um desses foi feito em 2006, um estudo longo, longitudinal, que acompanhou por muitos anos um grupo grande de pessoas idosas e viu que o cultivo de amizades. Aí eles colocaram, em 2006 nós não vivíamos o apogeu das amizades virtuais. Né? Hoje, então meu celular está lá na entrada. Vou levar 1h30 sem abrir. Quando eu abrir vai ter um monte de vídeo, de mensagens. E nós estamos vivendo isso hoje com os grupos de WhatsApp, com o nosso Facebook, etc., Instagram, onde nós vamos toda hora consultar uma mensagem que mandamos, que recebemos. Então nós temos isso também. E o dia hoje, sábado. Terça-feira eu fui dar uma palestra lá na FENAC, shopping, para um grupo da Cidade de Psicologia do Rio Grande do Sul, para falar sobre envelhecimento, socialização e espiritualização. E eu tinha uma opinião, até uma senhora levantada do público e dar a opinião dela. Uma senhora idosa que veio do norte do país para o Rio Grande do Sul, sem ninguém, começou a ter um grupo de amigos no WhatsApp, que eram pessoas que ela existiam de carne e osso, mas estavam distantes dela, e ela coloca como sendo todo o suporte que ela tem social para conviver com a solidão aqui em Porto Alegre, tá? Porque ela tinha esse grupo. E hoje, com o advento do vídeo, da videochamada, então nos aproxima das pessoas. Então esse grupo de amigos próximos também pode nos ajudar. Mas esse estudo foi feito quando não tinha o advento do WhatsApp. E nesse grupo não entravam os amigos virtuais. Eles provavelmente podem trazer benefício, sim. Mas os que são reais, que a gente se encontra frente a frente, que convive, que se visitam, podem ajudar muito. Eles podem prolongar e dar mais sentido à vida.
Então, os cientistas perceberam que as amizades aumentavam muito mais a expectativa e qualidade de vida dessas 1.500 pessoas acompanhadas, de 70 anos ou mais, independente do nível socioeconômico, independente desses amigos serem os próprios filhos. Isso é muito importante, gente. Pode ir adiante. Às vezes não são os filhos, a família grande, os cunhados, os melhores, o melhor suporte. Seguinte, isso aqui é um grupo tradicionalista que eu tive no começo, convidaram para dar uma palestra, e esse grupo entrou no salão sobre a aposentadoria, muito interessante, carregando uma bandeira, Rio Grande do Sul, com acordeão, tocando, alegre, feliz, todos idosos. Tem seus problemas? Tem, certamente. Mas ali, aquele movimento, aquele envolvimento com a música, com o folclore, trouxe tanto benefício a eles. Seguinte, então, sem dúvida, que segundo esse estudo de Harvard, que desde 1917 está acontecendo sobre qualidade de vida, e está vindo até os dias atuais, ele coloca que o fator que mais influi no nível de saúde das pessoas não é a riqueza, não é a carga genética que elas trazem, quer dizer, tudo é, mas não é principalmente isso, alimentação, mas os amigos. Esse é um estudo dos mais importantes que estão acontecendo. Há mais de 70 anos ele acontece. Não sei quantas mil pessoas já foram enroladas nesse estudo. Hoje tem em torno de 600, 700 ainda vivos, que se encontram, são pesquisados, são feitos exames, respondem entrevistas e respondem uma pergunta: o que te faz? O que importa na tua vida? O que te dá qualidade de vida e saúde? Eles colocam que são a força das amizades, o poder dos relacionamentos, a qualidade dos relacionamentos. Então hoje nós começamos a falar de uma expressão que só se falava para exercício físico. Aptidão. Aptidão social. Isso é importante. Aptidão social, ou seja, a capacidade que tu tem de se relacionar com as pessoas, o quanto esses teus amigos são importantes, o quanto tu te sente pertencente a um grupo, a um movimento. O quanto isso te dá um suporte que nada, talvez, na vida, nada que eu digo assim, a tua intelectualidade, teu sucesso financeiro, teu poder que tu tinha, não podem, neste momento, te restaurar o bem-estar, a vontade de viver. Mas a aptidão social faria isso. A tua fé poderia fazer isso. Esse estudo outro feito lá na Inglaterra mostrou que as pessoas que se sentem parte de alguma coisa se sentem protegidas do transtorno depressivo. E poderia ajudá-las a se recuperar melhor dessas enfermidades. Então, aqueles depressivos que se sentiam participantes de um único grupo já tinham mais chances de se recuperar. Se sentiam, e quando eles percebiam que realmente eles eram importantes naquele grupo, sentiam fazer parte daquilo, eles tinham mais benefícios. Diminuíam as chances de recaída, recuperavam-se melhores das suas enfermidades. E se eles participassem por mais grupos, tem muita gente que vem de tarde num chá, que vai no folclore, que à noite vai numa outra atividade, e tem várias atividades sociais. E isso traz grandes benefícios. Seguinte, e agora em 2017, na metade do ano, um jornal de circulação diária na Inglaterra, The Guardian, colocou uma manchete muito interessante. A pergunta dizia assim, ó: quem tem mais impacto no seu bem-estar, a família ou seus amigos? Quase 308 mil pessoas foram ouvidas, lidas, foi feita uma revisão desses 148 estudos, enfocando essa questão da socialização da família, e mais de 308 mil pessoas descobriram que aqueles com relações sociais fortes aumentaram suas chances de sobrevivência ao longo de 7 anos em 50%. O que é isso? Segundo esses autores, esse aumento de 50% é tão potente que é como se uma pessoa parasse de fumar. A qualidade de vida que ela tem a partir dali, a diminuição de riscos cumulativos é imenso. Então, essas pessoas que tinham grupos, e esses grupos geralmente eram grupos de amigos, que poderia ser um grupo tradicionalista, podia ser uma atividade voluntária, podia ser um coral, podia ser qualquer tipo de trabalho social, cultural, religioso, espiritual, beneficiaria. Outras pesquisas mostram que as pessoas geralmente dizem passar um tempo mais agradável com os amigos do que com os próprios parentes, quando envelhecem. Porque quando a família é o suporte bom, ótimo, ela vai te acrescentar, ela vai te beneficiar, vai te ajudar a significar a situação da
das adversidades da tua vida te fortalece, aumenta a tua capacidade de enfrentamento. Mas quando é a família o problema, e aí? Então, ao longo dela, ao longo da existência do envelhecimento, precisamos olhar para essa linha de suporte que pode ser decisiva para o idoso, numa adversidade, numa dor, numa doença, não procurar o suicídio como caminho. Seguinte, e por fim, o envolvimento religioso e espiritual, que entra nesse suporte que a gente chama para melhorar a qualidade de vida e ajudá-lo a enfrentar. Bom, sabe-se, que a espiritualidade ela vai enfocar o quê? Elementos imprescindíveis, transmitindo vitalidade, significando os momentos bons. Quando são momentos bons é tudo mais fácil. Mas ela também pode dar significados às perdas, às adversidades, momentos ruins da vida. Ela é um sentimento que cada um traz consigo. E esse sentimento, dependendo da fé, do envolvimento que cada um tem, pode despertar habilidades estimulantes ao cuidado, gente, ao autocuidado, ao autoamor, à valorização desse projeto reencarnatório que não pode ter esse desfecho tão desfavorável, que precisa ser encorajado a lidar com as adversidades, se elas estão dentro dessa natureza de provas que cada um tem a passar. Então, a fé, a crença, ela pode ajudar a te despertar dentro de ti uma força, uma capacidade de superar aquilo que é negativo, o pessimismo, o desânimo, a desesperança, e pode trazer, sim, a motivação, a coragem, para lidar e continuar a caminhada. Ainda esse envolvimento religioso, a religiosidade, a fé, a espiritualidade, vamos resumir tudo, ela é uma dimensão importantíssima e ela ocupa um lugar muito importante na vida de cada um, de todo mundo. Nós estamos no Brasil, graças a Deus. Neste momento, agora já é de noite, mas nós temos vários colegas da Associação Médica Espírita que estão na Europa, há várias semanas, dando palestras em centros espíritas da Europa, falando para meia dúzia, pouquíssimas pessoas. A gente tem acompanhado as imagens e fotos, pouquíssimas pessoas vão buscar lá, lamentavelmente, naquele continente, essa compreensão para a vida filosófica, moral, espiritual. Mas nós estamos no Brasil, felizmente, em que há ainda uma valorização muito grande das questões transcendentais. Então aqui a gente fala, as pessoas valorizam a crença e a fé, especialmente quando está se envelhecendo, especialmente quando está tendo problemas, adversidades. Mais ainda nesses momentos a gente procura, através da fé, tentar diminuir, atenuar os agravos que o envelhecimento causa na saúde física e mental. Porque é comum, é frequentíssimo que se envelheça, aumenta o número de doenças, a incapacitação é maior, as limitações se dão, há uma modificação do status financeiro, das condições sociais, familiares, e muitas coisas, lamentavelmente, de adversidades surgem, acontecem nesse caminho. E lidar com isso não é fácil para ninguém. Poderá ser mais brando, poderemos atenuar esses agravos que poderão chegar mais intensos em algumas pessoas se a gente tiver uma fé, por exemplo. Então é isso que os estudos mostram, que os mais idosos, os mais religiosos, eles conseguem lidar melhor com isso. Eles enfrentam melhor essas situações referentes ao seu processo de envelhecimento próprios, dessa questão da existência humana. Seguinte, então, também se fala muito dessa questão de que esses estudos mostram que quanto maior for o grau de envolvimento religioso, isso é igual à religiosidade intrínseca, quanto mais tu te envolves com uma atividade qualquer, vamos estar na nossa sociedade espírita, muitos de vocês só vêm aqui assistir a palestra do sábado à noite, mas muitos de vocês estão ligados a vários trabalhos que existem aqui na casa, ou fora dessa, em outras sociedades, ou ajudam outras instituições, e procuram se modificar, se aperfeiçoar moralmente, identificar em vocês as inadequações, os erros e tentar ser um pouco melhor. Esta busca enriquece a gente.
E esse maior envolvimento religioso pode reduzir realmente os índices de suicídio. Esse é o maior estudo realizado até hoje na Coreia, publicado em 2012 no Jornal de Gerontologia da Enfermagem. Vejam vocês, o que ele colocou? Estudos mais recentes têm evidenciado que quanto maior for o grau de envolvimento religioso ou espiritual de uma pessoa, menores serão os índices de suicídio. O maior estudo, então, feito até hoje sobre suicídio, publicado em 2012, que cientistas norte-americanos acompanharam por até 16 anos 20 mil pessoas. E o principal fator protetor observado foi o envolvimento em serviços religiosos. Houve 3 vezes menos casos de tentativas de mortes por suicídios entre aqueles que se consideravam mais espiritualizados, mais religiosos, que mais se envolviam em alguma atividade, se sentiam pertencente a ela, porque o grupo religioso e espiritual de uma sociedade espírita é um grupo social, é uma forma de socialização. E se a tua opção pela socialização também conta com esta interface religiosa e espiritual, provavelmente melhor vai ser para essa pessoa. Seguinte, pode gritar. A doutrina espírita, a luz da doutrina espírita, a morte física não extingue a pré-existência do espírito que a anima. Portanto, não acaba com o sofrimento. Esse paradigma espírita é fundamental na compreensão de que a opção pelo suicídio ocasionaria, que danos traria ao espírito a morte desta forma. Então, esse entendimento que é claro para nós, não através do medo de que esse espírito nunca vai se salvar, o que não é verdade. Ele passará por maiores dificuldades no desencarne, quando optou pelo suicídio. Será resgatado da mesma forma. Imagina quantas mães que veem seus filhos cometendo suicídio dentro do mundo das drogas, da delinquência, sofrendo. Suas preces chegam, não há dúvida que sim. Mas o sofrimento é proporcional ao dano que eles causam. Então, o Espiritismo traz isso, esse alerta, para que a gente busque outras alternativas. Suportes para enfrentar a dor e sofrer. Se ele continuar e for independente da nossa vontade, ele continuar ainda fazendo parte desse projeto que para muitos de nós é e faz parte ainda dessa nossa vida de provas e expiações nesse nosso planeta. Ainda trazemos resgates profundos que precisamos nesta vida, como eu costumo sempre falar, é a mais longa das nossas encarnações, é pela qual estamos passando muito tempo na velhice, também para esse aprendizado para o Espírito. Seguinte, terminando. No Livro dos Espíritos, na pergunta 957, encontramos o seguinte: quais, em geral, em relação ao estado do Espírito, são as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas, e em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. Então, aquela coisa de despertar, depois de muito tempo, e se dar conta que o sofrimento só aumentou. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende de circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela de que o curso que interrompeu. Isso é muito variável, vai depender muito de cada um. Seguinte, está terminando. Próximo. Sérgio Lopes, nosso colega do Associação Médica Espírita, coloca que o Espiritismo nos traz a certeza da eternidade, que se construirá através dos inumeráveis ciclos das existências, ora no plano da matéria, ora na vida espiritual. Segue afirmando que a existência presente é uma oportunidade de crescimento na nossa evolução espiritual, onde o objetivo final é a conquista da paz e da felicidade plenas. Saúde mental é impossível sem espiritualidade. Equilíbrio e paz solicitam o concurso da dimensão espiritual da reforma íntima do indivíduo. Então, assim, que seja fonte viva a nossa vida, apesar de, por diversos momentos, tenhamos que enfrentar a dor, o sofrimento, as adversidades, que a gente encontre no apoio familiar, principalmente, no apoio social, e aqui, nesse apoio, nesse suporte espiritual, a força para que a gente faça isso que esse livro mostra, fé na vida. A gente precisa da fé,
para enfrentar isso, tá, gente? E que a mensagem fique clara. Precisamos pensar também nesse tema. Olhar especialmente para os nossos idosos. Se eles não estão dando sinais de que está faltando acolhida, afeto, carinho, um sofrimento calado, que precisa ser ouvido e ajudado. Tá? Por enquanto é isso. Paulo vai continuar com uma segunda abordagem e ao final a gente vai estar disponível para perguntas. Tá? Muito obrigado. Vamos só fazer uma complementação à fala do Carlos. E eu estava ouvindo aqui o Carlos comentar sobre esse tema e lembrando a fala do nosso irmão Divaldo, né? Nesse congresso da federação, agora na palestra que ele fez, acho que não foi na palestra, foi na parte de perguntas, né? Em que ele comentou que nós vivemos um período de verdadeira guerra espiritual. Nunca, segundo o testemunho da mediunidade dele, viu-se tantos embates espirituais como nos tempos atuais, em que, né, há uma sensação geral de que o planeta, de que as coisas estão indo por um caminho muito ruim. Então temos que ouvir esse testemunho, né, do nosso irmão Divaldo, que efetivamente as obsessões são uma epidemia. E quando a gente fala em suicídio, seja em que faixa etária for, ou em que classe profissional for, estamos falando efetivamente de repercussões na vida prática e no campo da saúde das obsessões. Não há suicídio sem obsessão. Não há sofrimento pungente o suficiente para fazer com que alguém cogite o suicídio sem que haja, no mínimo, uma influência espiritual oportunista. Então esse é um tema espírita, em essência, né? E quando nós vemos as pesquisas médicas mostrarem que as pessoas que são mais religiosas ou que frequentam mais templos religiosos têm taxas menores de suicídio, nós precisamos, médicos espíritas, fazer essa leitura, né, de que, de alguma maneira, os processos obsessivos, as influências perniciosas são atenuadas, dirimidas, tratadas nessas pessoas que buscam o auxílio espiritual, através da prece, da oração, da frequência a templos religiosos e, sobretudo, da vivência daquela determinada religião que traz princípios morais elevados, que coloca no indivíduo freios, né, para os comportamentos atávicos que todos nós trazemos e que estão na raiz também de comportamentos ligados ao uso de substâncias, né, a rupturas familiares, a condutas impulsivas de qualquer gênero que frequentemente levam a desfechos negativos, né, seja na área financeira, na área familiar, uma palavra maldita, maldita, né, quantas consequências negativas podem ter, mesmo numa estrutura familiar. Né? Buenas. Mas o meu assunto vamos ver, é sobre o suicídio, especificamente no meio médico, né? Como o Carlos comentou, é de se estranhar que haja entre os profissionais de saúde, para que vocês vejam como a questão não é só de conhecimento, né? É uma questão muito mais de sentido da vida, né? De significado da vida, do que somente ter informações ou uma condição social ou financeira determinada. Né? Bom, então os médicos se suicidam mais do que a população geral. Em taxa, é 5 vezes mais do que a população geral. Então tem alguma coisa que acontece entre os médicos, que talvez não sirva só para a reflexão dos médicos, né, mas que possa ser compreendido em outros ambientes também. Né? E no caso dos médicos, as mulheres são as que têm taxas maiores, ao contrário do que acontece na população em geral. As mulheres médicas se suicidam mais do que os homens.
E, como salientou também o Carlos, a população jovem, os estudantes de medicina, apresentam também taxas muito mais elevadas do que estudantes de outras áreas ou jovens da mesma faixa etária que estudam outras áreas do conhecimento. Então, há algo realmente muito estranho, muito especial que acontece nessa população, que nós vamos tentar levantar aqui algumas reflexões a respeito. Os jovens médicos, estudantes de medicina ainda, a principal causa de óbito entre eles, como de resto dos jovens de um modo geral, são os acidentes. Acidentes de trânsito, acidentes de variada natureza, com armas de fogo, enfim. A segunda causa é o suicídio entre estudantes de medicina. Então, a gente colocou neste livro algumas reflexões também em relação à importância de se levar a questão da espiritualidade para as escolas de medicina. Quando é o momento em que o jovem deixa de fazer parte de uma estatística da população geral e começa a fazer parte de um grupo profissional que tem uma estatística própria no que se refere ao suicídio. E, particularmente, refletindo sobre esse assunto na elaboração do capítulo, nos pareceu interessante reflexionarmos que o materialismo é esse grande causador da falta de sentido existencial que está na base de cometimentos dessa natureza. O estudante aprende na faculdade de medicina, ou ele é convidado de alguma maneira a pertencer a um grupo social. Todos nós queremos pertencer a um grupo social que nos dê uma identidade, que nos faça nos sentirmos entre iguais. A gente busca, especialmente na juventude, esse pertencimento. E fazer parte de um grupo de médicos, nas escolas de medicina, significa abrir mão de crenças espirituais. Significa pautar a sua vida pela ciência, pelo racionalismo, pelas evidências que as pesquisas mostram. Significa exercitar num grau elevado a razão. E isso, de alguma maneira, é ensinado nas faculdades como abrir mão de crenças não cientificamente embasadas segundo a visão da ciência majoritária. Então, os jovens lutam muito para aderir, para seguir esse padrão, para adequar a sua vida dentro dessa perspectiva para serem bons médicos. Porque é isso que se quer, quando se está na faculdade de medicina, aprender aquela arte, aquela ciência e sermos bons médicos. E muitos que não têm de família uma família religiosa que tenha passado para esses estudantes princípios morais sólidos, fundamentos religiosos que deem um sentido realmente à sua vida e que construam a sua visão de mundo em que Deus é indispensável, em que a espiritualidade existem e que os valores morais não são meramente piegas, enfim, eles acabam aderindo a essa pressão de grupo, aderindo a essa visão de mundo, que é a visão passada pela ciência, em que não há Deus, em que, quando disseca-se o corpo humano nas faculdades de medicina, logo ali no início, no curso de anatomia, não se encontra nada além do corpo físico. Então, de alguma maneira, essa experiência na juventude, estamos falando de jovens, eu entrei na faculdade com 18 anos. A maioria dos jovens ingressa na medicina com 18 anos, 18 ou 19 anos. Então, nós somos muito jovens, e a força de toda essa estrutura acadêmica e da falta da espiritualidade como disciplina médica, como conteúdo de aprendizado médico, exerce uma influência muito grande na vida desses profissionais. Não só na maneira como eles lidam com os seus pacientes, abrindo espaço para isso ou não, valorizando isso ou não, mas na sua própria vida pessoal. E o que nós vemos em adultos médicos já,
nos seus 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, são taxas de suicídio 5 vezes maiores do que a população geral. Apesar do status social, apesar da relativa estabilidade financeira, enfim, apesar de terem escolhido uma carreira nobre e que dá um sentido e ocupa muito, né, a sua cabeça, a sua vida, há algo que falta, né, que é justamente o sentido para isso tudo. Né? A medicina, ela não é um mar de rosas a sua vivência. Né? A maioria dos profissionais, ou 40% dos profissionais no estudo americano, estavam passando por ou a síndrome de burnout, que é aquele estresse profissional extremo, ou a depressão. Né? E nós sabemos que entre os médicos também há uma altíssima taxa de uso de álcool e de substâncias psicoativas, que é um outro fator que intermedia, né, que leva ao desfecho das tentativas de suicídio. Bom, além disso, algumas pesquisas falam em personalidade do médico. Né? Nós sabemos que não há uma personalidade médica, mas há características dos médicos que colaboram para essa questão, como, por exemplo, o racionalismo, né? Como, por exemplo, a autoexigência, né? Serem muito exigentes consigo próprios, né? As dificuldades inerentes à profissão, a dúvida diante de situações em que a medicina não apresenta uma resposta clara de como o médico deve se conduzir. Né? Aliás, essas situações são diárias. Né? Muitas vezes, ali no leito de um hospital, na solidão de um consultório, não há uma conduta técnica que seja realmente embasada em evidências. Né? O médico tem que lidar com situações em que o certo ou o errado está muito próximo. E isso gera um estado de ansiedade muito grande, porque há um senso de responsabilidade com aquilo que se está fazendo. Ainda que o médico não seja espiritualizado ou religioso, sempre se quer o melhor do paciente. Né? E o que está em jogo são vidas humanas. Vidas de crianças, vidas de neonatos, vidas de gestantes, de idosas. Né? E essa responsabilidade diária diante de situações em que não há um caminho claro a seguir. Repito, a medicina é cheia dessas situações. Isso gera um estado de tensão, de ansiedade, sem falar as questões materiais do nosso mundo atual, né? As questões remuneratórias, as questões da judicialização da medicina, as questões empregatícias, enfim, que cada vez se deterioram mais, inclusive na medicina. Bom, essa questão do estresse profissional, além do fato dos médicos conhecerem os meios de cometerem suicídio. Né? Então, há um conhecimento, sobretudo do universo químico, né? Eficaz para esse cometimento. Então, a taxa de sucesso dos médicos que tentam isso é maior também do que o da população geral, que às vezes faz uso, como o Carlos comentou, de métodos que não serão eficazes. Bom, entre, então, os profissionais, entre os colegas, acreditamos que o grande fator responsável também por essas taxas maiores de tentativas de suicídio e de suicídio efetivo é a menor religiosidade, é a menor espiritualidade. Todas as pesquisas mostram que a classe dos médicos, infelizmente, fruto mesmo desse conjunto de coisas que nós vimos aqui comentando, é muito menor do que a população geral. Tanto da crença em Deus, né, que seria o básico, né, quanto a prática e a vivência de alguma espiritualidade. Né? Então, diante dessas situações, diante das dificuldades da vida, o médico pede menos ajuda, né, tem uma autossuficiência maior, por ser médico, tem mais vergonha, né, de pedir ajuda a colegas ou de consultar, às vezes, um profissional da psicologia ou da psiquiatria, e tem menos espiritualidade. Então vejam o conjunto de elementos que colaboram para isso que nós estamos vendo. Né? Um dos fatores também
que nós comentamos no livro é o papel das obsessões espirituais no consultório do médico. Porque o consultório do médico, ele é um ambiente que pode salvar vidas, que pode mudar destinos, que pode aliviar sofrimentos, que muitas vezes são gerados por obsessões. Problemas de saúde física, problemas comportamentais, problemas emocionais, não importa. No consultório médico, abre-se uma oportunidade de o resgate de uma encarnação. Então é um ambiente também de embate espiritual. É um ambiente também frequentado pelos obsessores dos pacientes, além, é claro, do próprio médico. No livro Libertação, há uma descrição exatamente desse cenário. Era uma paciente com grande sofrimento emocional, psíquico, fruto de uma obsessão pertinaz, e que foi recomendado, o marido desta senhora, foi a ele recomendado que levasse a paciente para consultar. O livro descreve como um profissional de ciências psíquicas. Não fica bem claro qual é a especialidade, ou se mesmo é um médico, mas é alguém médium. E que, através da consulta e da mediunidade, ajuda, ou tenta ajudar, as pessoas que têm problemas de saúde de qualquer natureza. E vê-se no livro Libertação a descrição de que, tendo em vista que esse profissional não é bem acompanhado espiritualmente, muito antes, pelo contrário, é dominado por entidades que fazem uso da sua mediunidade, posto que ele cobra por essa ajuda espiritual, vê-se o diálogo de um conchavo entre os obsessores do paciente com a equipe espiritual umbralina, que toma conta daquele serviço de prestação, daquele serviço religioso cobrado, e em que há toda a organização para que a paciente que vá consultar não receba a informação de que ela é efetivamente vítima de um problema espiritual. Então, a paciente recebe desse profissional a orientação de que não se preocupasse, que o seu problema era totalmente físico, que não havia nenhum problema espiritual naquele contexto, que ela fosse para casa tranquila. Enquanto, na verdade, todo o problema era espiritual, obsessivo, e um profissional que teria a chance de ajudá-la perdeu esta oportunidade por não ser bem orientado espiritualmente. Então, a espiritualidade nos traz a informação de que todos os médicos têm apoio espiritual. Têm a oportunidade de ajudar os pacientes, ainda que não tenham consciência deste apoio espiritual. Muito mais por misericórdia divina, muito mais pelo merecimento daqueles que vão consultar, do que muitas vezes do próprio médico. Mas, se o médico que vive vamos usar o exemplo do consultório, diariamente entrando em contato com sofrimento, com angústias, com medos, com inseguranças dos seus pacientes, nesse ambiente psíquico de dor e de sofrimento. Se ele não tem o hábito da oração, se ele não tem o hábito de elevar o pensamento a Deus, de pedir ajuda para bem ajudar aqueles que vêm buscar a sua capacidade técnica, se ele não se coloca a serviço para atender bem a esse sacerdócio que é o exercício da medicina, ele forçosamente vai encontrar maiores dificuldades de fazer o seu serviço. O ambiente psíquico do consultório vai se saturando. Vai ocorrendo o que Dias da Cruz denomina de contaminações psíquicas, e vai havendo a falta de higienização daquele ambiente de trabalho. Há alguns séculos atrás, os médicos não lavavam as mãos, especialmente os cirurgiões, para fazer cirurgias, porque não havia a noção de que existiam bactérias e micróbios invisíveis
Não havia sentido lavar as mãos. Quem lavavam as mãos eram os judeus religiosos. Lavavam as mãos por um ritual religioso. E eram discriminados por isso, por fazerem religião e misturarem a religião com medicina. Até que Pasteur, né, desvendou esse universo microbiológico e a medicina e o nosso planeta passou a entender a existência desses seres invisíveis que causam infecções e que levam os pacientes à morte. Então, nós sempre trazemos essa analogia, pois nós ainda vivemos numa época em que os médicos não conhecem as infecções espirituais. Os médicos não enxergam o invisível. E não há um microscópio que mostre a existência desse universo que contamina o ambiente cirúrgico, hospitalar, de consultório, porque isso faz parte deste universo, da nossa aura psíquica, né? Do nosso halo energético, e nós nos saímos nos contaminando por aí, todos nós. Né? Especialmente aqueles que lidam com o sofrimento, com a dor, e não fazem a higienização do seu campo psíquico. Seja através do passe, da fluidoterapia, da oração, da prece. Né? E isso reverte, efetivamente, em prejuízo tanto ao trabalho, ao ofício em si, quanto à própria saúde dos profissionais. Não é à toa que, entre os médicos, aqueles que mais cometem suicídio são os psiquiatras. Né? Justamente esse ambiente, né? Esses profissionais que são os mais céticos, dentre os médicos, os psiquiatras são os mais céticos, os que menos frequentam templos religiosos, né? E, de alguma maneira, os que mais se conectam emocionalmente, em tese, com os seus pacientes. O que mais há permuta psíquica deste universo não descortinado pela medicina, que é esse universo sutil. Poderíamos colocar aqui também os psicólogos, né? Mas nós não temos estatísticas que mostrem como que isso se processa entre os psicólogos. Né? Mas, na verdade, isso acontece com todo profissional, né, que se interessa efetivamente pelo seu paciente e que se envolve afetivamente com eles e dedica tempo para ajudá-lo, né, na sua problemática. Trazemos aqui os médicos porque há pesquisa e como símbolo, né, deste processo que acontece no cenário de saúde em que há tanto sofrimento. Né, que ninguém vai procurar ajuda porque está feliz, porque está tudo bem, né, porque não tem dor nenhuma, a não ser, né, os casos específicos de check-up. Né? Muito bem. Então, mais ou menos essas são as reflexões que tínhamos, né, da importância da espiritualidade, porque o psiquiatra Viktor Frankl, que viveu em campos de concentração, né, chegou a uma conclusão que nos parece muito pertinente. É possível se sobreviver a tudo. É possível superar a tudo, menos a falta de sentido. A falta de sentido das coisas, a falta de sentido para aquilo que nos acontece é insuportável. E ele testemunhou em campos de concentração inúmeros casos de suicídio justamente por aqueles que haviam perdido a esperança e já não identificavam naquele cenário bizarro, grotesco, nenhum sentido. E ele conseguiu superar, né, essa experiência difícil, né, e depois desenvolveu toda uma teoria, né, toda uma linha das psicoterapias chamada logoterapia, né, e nos trouxe um livro brilhante, né, que é A Busca do Sentido. Né. Então, o Espiritismo é essa ferramenta capaz de nos dar sentido ao sofrimento, à doença, à dor, ao que quer que seja. Né? E é o grande antídoto contra a falta de esperança, né? Porque nós sabemos já na psicologia, na psiquiatria, que não são as coisas que nos fazem mal. As coisas por si só não têm poder. Né? As questões financeiras, de saúde, enfim. A grande questão é como nós interpretamos as coisas. É a leitura que fazemos das circunstâncias. É aí que está a chave.
Então há aí uma grande margem, uma ampla margem para escolha pessoal. Nós vamos escolher como interpretar aquilo que nos acontece. Nós vamos escolher o poder que aquela circunstância vai ter sobre nós. Não é automático. Não é óbvio. Cada um de nós precisa, né, ao longo da vida, criar dentro de nós esses instrumentos de interpretação das coisas, que vai nos fazer olhar as dificuldades, as coisas ruins, também buscando nelas um sentido e um olhar e extrair algo positivo, né? Então o Espiritismo é, para nós, esse grande bálsamo, né? Esse grande instrumento que faz com que nós possamos passar por essa encarnação cheia de dificuldades, cheia de dores, mas sem perder a fé, sem perder a esperança e sem perder a alegria de viver. Nós, da Associação Médico Espírita, aqui do Rio Grande do Sul, em relação ao suicídio, nós criamos um núcleo chamado Núcleo Ivone Pereira, né, que tem a coordenação da psicóloga Michele Ponzoni, que já esteve aqui algumas vezes, e nós vamos iniciar algumas ações de práticas, né, além das palestras, além dessa questão de esclarecimento, eventualmente até de atendimento, para pessoas que passam por essa dificuldade, a questão do suicídio, né? Tanto os familiares que ficaram, né, quanto aqueles que pessoalmente passam por essa dificuldade. Esse trabalho ainda não começou, mas estamos nos organizando e construindo um projeto em torno disso, também em parceria com o CVV, né, que sempre que possível, nossos eventos, nossos congressos, tem lá uma estande do CVV e eles têm algum espaço para divulgar o seu trabalho. Um trabalho gratuito e de muito mérito, né, que tem ajudado muita gente a escolher outros caminhos. Muito obrigado a todos, especialmente, né, aqueles que vêm nos acompanhando ao longo do ano, aí, trazendo os alimentos que são direcionados para o Hospital Espírita e para a Casa Lar, Casa Menino Jesus de Praga.